Temos formas diferentes de declarar um array e um slice aqui em Go, e hoje a gente vai entender um pouquinho como a gente faz essas declarações em nível de código. Aqui para ficar um pouco mais claro eu trouxe o código mais dentro do slide para poder exemplificar para vocês o que está acontecendo, mas a declaração de um slice basicamente funciona da seguinte forma: a gente tem o slice e o array, que a gente vai ver no próximo vídeo a diferença ali funcional entre eles, tá? Mas a declaração de um slice em Go é simples em sintaxe, assim como também o array, né? Mas porque ele é mais simples ainda do que o array. Ele difere do array em Go, tendo dois conceitos diferentes, o que a gente vai ver no próximo vídeo, mas a gente tem uma declaração em dois pontos ali. Quando a gente define um slice, a gente não tem tamanho nem capacidade que a gente define ali na hora de criar o array. Então, na hora que a gente for criar o nosso array, no caso slice, é meio confuso. A partir desse vídeo eu vou ficar sempre falando array, para não ter que ficar diferenciando slice de array, porque no fundo é a mesma coisa, é uma lista com diferentes conceitos, mas para ficar meio que padrão para todo o conceito de estrutura de dados, eu vou falar array como todo em qualquer linguagem, beleza? Então aqui, no caso do slice, a gente tem a declaração do var, então o nomezinho, o statement var, que a gente não precisa definir eles, caso a gente definiu a variável e já colocou o valor dentro, mas se a gente está simplesmente criando a variável, a gente pode colocar a variável var, e o var é definido de variável, porém não é obrigatório, apenas quando definido por valor. Então se eu coloco var, slice e array de int, beleza, ele vai ser útil. Agora, quando eu coloco slice, dois pontos igual e inicializo uma lista, eu não preciso colocar a palavrinha var. Ela se torna meio que inútil ali, na verdade, acho que dá erro até de compiler se você deixar. Então, o var, ele é simplesmente quando você quer criar a variável ali, o array totalmente vazio, inicializar a variável. Você coloca o var, beleza? O slice aqui, ou o nome que você quiser, vai ser o nome da sua lista que você vai colocar, que vai ser o nome da variável. E por último, aqui vem um grande ponto. Quando você vê, abre e fecha colchetes, eu acho, e você vê a tipagem da lista logo em seguida, quer dizer que ele é um slice. Por quê? A gente não está definindo o tamanho da lista. Quando a gente utiliza um array em Go, a gente precisa definir o tamanho da lista. Então se eu tenho 5 elementos, eu vou definir uma lista de 5 elementos e ponto. Eu coloco que aquela lista vai ter o tamanho de 5. Se eu não coloco nada, ele quer dizer que ele vai colocar uma lista meio que dinâmica, que ele vai meio que a partir dos elementos que você for colocar nela. Então, você vai colocar aqui o array de int, e ele vai ser a definição do tipo da lista, colocando depois do abre e fecha colchetes, os chaves, eu sempre confundo, qual é a tipagem dele, que nesse caso vai ser um array de inteiros, beleza? E aí, qual a diferença? Slice de inteiros, por isso que é muito confuso. Então, algumas formas de definir isso, né? Então, se eu tenho, por exemplo, var slice, eu consigo definir com a variável slice, eu coloco que ele é um array de int, tudo bem, o slice de int. Eu posso colocar aqui slice, dois pontos igual, e eu inicializo a variável com um array de inteiros vazia, então você coloca nenhum número aqui dentro, quer dizer que é vazio. E aí, nesse caso, você não precisa do var, assim como eu disse. E também tem como você inicializar já com valores. Então, você coloca slice, dois pontos igual, o array de inteiros e os valores aqui dentro que você quer colocar. Se você quiser colocar mais itens aqui dentro, não vai te bloquear. Isso não vai te bloquear de colocar novos itens lá dentro, e esse é o ponto do slice, e é por isso que ele é mais utilizado, tá? O array geralmente você utiliza quando você tem números fixos. Por exemplo, você tem alguma lista de configurações que o número não muda. É muito melhor você usar o array, que aí você define qual o tamanho e tal. Mas quando você, na maioria das aplicações, você vai utilizar slice, beleza? E a declaração de um array? A declaração de um array é também simples, tão simples quanto em sintaxe o array, o slice nesse caso, só que ele difere do slice em Go pela definição do tamanho. Então se você tem aqui o var é a definição da variável, assim como já foi dito. O slice, no caso, vai ser o nome da variável, e a única coisa que vai ser diferente é o tamanho. Você define aqui o tamanho da lista que você quer. Então se eu quero 5 itens, eu vou ter o número 5 aqui dentro dessas chaves, e aí depois eu coloco a tipagem da minha lista, que no caso vai ser a definição do tipo da lista, definindo ser uma lista. No caso, as chaves definindo ser uma lista, beleza? Então algumas formas de definir isso: você vai colocar array, dois pontos igual, você pode utilizar o make, tá? A função make no Go você pode inicializar definindo o tamanho e a capacidade da lista. A capacidade da lista ela sempre dobra quando você aumenta o tamanho da lista. Então por isso que o array ele é mais performático do que o slice. Sua aplicação não vai mudar da água para o vinho se você mudar de slice para array, mas ele é um pouco mais performático porque ele sabe exatamente o tamanho da lista, tá? Então, como ele sabe exatamente o tamanho da lista e a capacidade dela, ele meio que performa um pouquinho melhor do que o slice. Então você consegue definir o tamanho e você consegue definir a capacidade da sua lista, tá? Que no caso ela vai variar se você inserir novos itens, no caso da capacidade, porque ela sempre vai ficar estourando. Então se você tiver uma capacidade de 2 e você inserir 2 itens, a capacidade vai para 4.
Se você inserir mais 2 itens, totalizando 4, a capacidade vai para 8 e assim por diante. Você pode utilizar um make para isso. Ou então você pode definir do outro jeito, como a gente viu, só que colocando o tamanho. Então se você colocar aqui o tamanho 4, você obrigatoriamente tem que colocar 4 itens aqui dentro, tá? Você não pode colocar 5, por exemplo, porque senão ele vai reclamar, porque o tamanho da lista é 4. Mas é uma forma de você inicializar o seu array da mesma forma que você inicializa uma slice, só que definindo um tamanho, beleza? Então, de forma de declaração, essa é a diferença entre os dois tipos aqui em Go. E no próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais sobre o funcionamento disso, beleza? Vejo vocês lá.